Boa tarde, sou o Eric Razente. Vou apresentar o modelo de otimização do portfólio de investimentos através do modelo de Markowitz, através da disciplina de introdução de processos de otimização, utilizando técnicas de inteligência artificial. O objetivo dessa otimização é melhorar o equilíbrio, ter um bom equilíbrio entre o risco e o retorno para os ativos. Então, são abordados conceitos como retorno esperado, o risco atrelado à volatilidade e o desvio padrão, a covariância e a fronteira eficiente. Então, tem como princípio uma diversificação. Então, a intenção é ter uma média, um retorno médio bom, mesmo que alguns ativos sofram com o passar do tempo. E também é levado em conta a volatilidade do ativo e a correlação entre um ativo e outro. Aqui a proposta é alocar um fundo de R$ 1 milhão em 5 ativos diferentes, e deseja encontrar a alocação ótima que minimize o risco e o retorno e maximize o retorno. Aqui os ativos abordados foram a Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, VEG, Tesouro Direto, CDB e um fundo de logística. Então, temos ali o setor de energia, mineração, financeiro, consumo, industrial e imobiliário. O retorno anual estimado, a liquidez e a classe desses ativos. Aqui temos a matriz de covariância, que correlata a série histórica de preço pelo retorno dos ativos, calculam os retornos diários, constrói uma matriz de covariância e correlata eles, né? Aqui nós temos um exemplo da Petrobras e da Vale. Elas têm uma correlação de 0,8. Então, as duas empresas são no setor de commodities e essa correlação mostra que elas estão interligadas entre si. Então, não são bons ativos para você pensar em diversificação, porque eles vão sofrer provavelmente juntos. Então, quando o setor de commodities tiver um problema, a, a Vale e a Petrobras vão caminhar juntos. Assim como já a Petrobras e o Itaú, um sendo do setor financeiro, outro de óleo e gás, ali, setor de energia, tem uma correlação moderada, não sendo o ideal ainda para pensar em diversificação, mas não é ruim igual Petrobras e Vale. Ali temos Petrobras e Tesouro Direto, que tem uma correlação extremamente baixa. Isso mostra que é um bom ativo para diversificação, a mesclagem entre os dois, visto que é meio evidente que quando a Petrobras sofre, o Tesouro Direto não costuma sofrer igual. A gente teve um comportamento alguns meses atrás parecido, onde o Tesouro Direto estava com valores muito bons para o investidor e a Petrobras estava em queda. Então, são ativos bons para terem em conjunto, pensando em diversificação, mitigando riscos. Aqui, a função objetivo, né? A variável de decisão é a proporção em cada ativo. Então, esse é o nosso objetivo. Tendo um valor mínimo de 0, um valor máximo de 1. Então, a gente não pode operar alavancado e não pode estar vendido. E aqui a função objetivo, que é minimizar os riscos, né, que ela mescla o peso com a matriz de covariância e que representa a medida do risco. Aqui outra restrição, uma restrição aplicada é ter um retorno mínimo de 9,5% ao ano. Então, aqui foi retorno mínimo calculado através da média ponderada do retorno estimado pela alocação do ativo. Tendo uma gestão de risco e ter um máximo 40% alocado em um ativo só. Então não adianta nada a gente fazer todo um parâmetro, uma parametrização para ver quais melhores ativos para estarem alocados entre si. Está dependendo de um ativo só com 40% na carteira. Então foi colocado esse target de 40% máximo no ativo. Quanto ao capital mínimo em renda fixa, no mínimo 30% em renda fixa, no máximo 70% em ações, porque às vezes esses setores podem sofrer de formas diferentes, então não é interessante ter uma alocação muito extrema ali. Aqui restrições, aqui como a proposta é um fundo,
tem restrições por setor. Então, no máximo de 25% no setor de energia, 20% em mineração, 30% no setor financeiro, 15% em consumo, 20% em indústria e 15% imobiliário. E ativos de uma alta liquidez tem que ter no mínimo de 40% de alocação e de baixa liquidez o máximo de 20%. Então, pensando num momento de crise, um ativo com uma liquidez baixa, você às vezes não consegue operar aquele ativo no momento que você quer. Então, não é interessante ter muitos ativos de liquidez baixa. Então, classificando o problema, né? É um problema com 8 variáveis, que é a proporção de investimento, sendo essas variáveis podendo variar de 0 a 40%, né, 0,4. O objetivo é minimizar a função de W. As restrições são 12 explícitas e 16 de contorno. O tipo é uma programação quadrática convexa, um problema monoobjetivo com restrições. Método, o Sequential Quadratic Programming, e a ferramenta utilizada foi a MATLAB. E agora para os resultados. Certo, como já apresentei a proposta do problema, agora eu vou mostrar o código em MATLAB e a resolução. Aqui está os ativos que foram selecionados, né? Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, VEG, Tesouro Direto, CDB e um fundo imobiliário. O retorno que eles deram no último ano e o retorno esperado anual. A matriz de covariância de risco, como já explicado. Aqui a normalização de alguns termos, né? Quanto ao setor energia, mineração, financeiro, consumo industrial e mobilidade, né, classificados agora em 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A normalização da liquidez, uma liquidez alta tomou o valor de 1, média 2 e baixa 3. A classe das ações, ações ficou como 1, renda fixa 2, fundo imobiliário 3. O capital aportado, que é R$ 1 milhão, que vai ser analisado, o target de retorno e o objetivo é minimizar o risco e a variância. Aqui as restrições, a soma dos pesos tem que ser igual a 1, né? Lembrando que não pode estar alavancado e também não pode estar vendido. Então o retorno mínimo o retorno mínimo desejado de 9,5 e o limite de concentração por setor. Por exemplo, aqui energia 25%, mineração 20%, financeiro 30%, consumo 15%, industrial 15% e assim vai. Isso era um limite regulamentatório, né, que foi implementado no código, também uma restrição. Aqui a restrição quanto à liquidez. Ativos de alta liquidez tem que ter um mínimo de 40% de alocação e de baixa liquidez um máximo de 20%. Restrição quanto à classe dos ativos, aqui explícito no código renda fixa um mínimo de 20% e ações e fundos imobiliários um máximo de 70%. Os limites individuais, nenhum ativo deve ser mais do que 40% da carteira, visto que é uma carteira para minimizar os riscos da carteira. E aqui as resoluções do problema. Eu vou apresentar os resultados, né? Aqui parte dos resultados Aqui, o ativo com maior concentração foi o Tesouro Direto, 35%. Posteriormente, VEG, Petrobras e o CDB. O retorno esperado de 9% e meio ao ano. O risco de 6,73 ao ano, risco por desvio padrão, né? O índice Sharpe de 0,52, o capital de 1 milhão. A concentração por setor ficou 16,9% de energia, 4,27% em mineração, 21,51% financeiro, 2,38% consumo. O industrial ficou 19,85%. Ele quase é um limitante do modelo de otimização, porque o limitante para o setor industrial é 20%, e o industrial foi puxado pela VEG. A VEG teve um bom comportamento no último ano e tem uma projeção boa
Então, se fosse 20% já seria o limitante, a gente já ia saber que foi o que limitou o modelo de otimização. Mas como está 19,85, tá quase estourando, né? Ele não foi alocado o fundo imobiliário. Agora a alocação por liquidez, quanto à restrição de liquidez. A alta liquidez foi 57,77, o mínimo era 40, né? Média liquidez 22,23 e baixa liquidez foi 20%. Aqui a gente achou o nosso limitante do modelo de otimização, que foi a liquidez. 20% de liquidez era o máximo é o máximo de alocação para uns ativos de baixa liquidez. Então, o que limitou o modelo de otimização foi a liquidez e foi puxado pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto aqui, se a gente voltar, ele tem um comportamento bom, um resultado bom, 6% ao ano, né? Ele tem comportamentos bons para igualar a carteira, porque quando você compara os pares com outros ativos, você está diversificando a carteira, mas a liquidez dele é baixa, porque você não tem muita negociação desse tipo de papel. Então, se você precisar vender ele, você vai estar um pouco travado, vai demorar um pouco para vender, o que leva a liquidez a ficar baixa, o que trouxe visto que era uma carteira de segurança, foi o que limitou o modelo. Aqui como é que ficou alocado por classe, 44% renda variável, 55% renda fixa, né, CDB e Tesouro Direto, e quase 45% em ações. Tem também um gráfico para ilustrar um pouco melhor. Aqui o Tesouro Direto, né, que foi a maior alocação. Agora o CDB, segunda maior alocação, depois VEG, Petrobras. E aqui como foi distribuído por setor e aqui como foi distribuído por classe.